Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre 8 livros imperdíveis lançados no primeiro semestre de 2026 para você ler nas férias. Então vamos ver aqui quais serão eles. Aí uma seleção de leituras que atravessa fronteiras, culturas e diferentes formas de contar histórias. Que tal aproveitar as férias para curtir bons livros? O primeiro semestre de 2026 trouxe lançamentos para todos os gostos. Biografias, romances históricos, ficção literária, fantasia, relatos de viagem e até reflexões sobre inteligência artificial. Se você quer aproveitar o descanso para ampliar o repertório, algo que também faz diferença na redação e nas provas dos vestibulares, confira 8 obras selecionadas pelo Guia do Estudante que já estão conquistando leitores no Brasil e no mundo. 1. João Guimarães Rosa, biografia do Leôncio Nossa. Aí poucos escritores marcam tanto a literatura brasileira quanto Guimarães Rosa. Agora, pela primeira vez, sua trajetória ganha uma biografia completa escrita pelo historiador e jornalista Leôncio Nossa. A obra acompanha a vida do autor desde a infância em Cordisburgo, Minas Gerais, em 1908, até sua morte no Rio de Janeiro, em 1967. Reconstruindo sua trajetória a partir de mais de 2.000 cartas trocadas com familiares, amigos e colegas. Lançado no ano em que Grande Sertão Veredas completa 70 anos, o livro revela curiosidades sobre a origem do escritor, mostrando como ele transitava entre o universo rural e urbano, característica que moldou uma das obras mais originais da literatura brasileira. A biografia também resgata a história de sua bisavó negra, Graciana, personagem pouco conhecida da família, lembrada pelo próprio Rosa em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras 2 anos antes de sua morte. 2. Os Imortais, Pauline Tort. Como seria viver em um mundo antes da linguagem existir como conhecemos? É dessa pergunta que nasce Os Imortais, romance da brasiliense Pauline Tort, que transporta o leitor para a pré-história, acompanhando um clã de neandertais que passa a conviver com uma menina sapiens. O livro já virou um fenômeno entre leitores, recebeu elogios da crítica e teve os direitos de tradução vendidos para diversos países. Com uma narrativa que mistura aventura, imaginação e reflexão, Pauline constrói uma história que foge dos estereótipos sobre nossos ancestrais. Em meio à luta pela sobrevivência, o romance explora temas universais como o medo, a descoberta, o fogo, a morte e a própria origem da humanidade, lembrando que nossa ligação com o passado talvez seja muito mais forte do que imaginamos. 3. Recapitulações, Maria Valéria Rezende. E se Capitu finalmente pudesse contar sua própria versão da história, ou se personagens clássicos ganhassem novos finais? Em Maria Valéria Rezende brinca com essa ideia ao revisitar obras de autores como Machado de Assis, Franz Kafka, José Saramago, Júlio Cortázar e Carlos Drummond de Andrade. Ao longo de 12 contos, a premiada escritora, nascida na cidade de Santos, São Paulo, mistura homenagem, criatividade e muito humor para mostrar que grandes histórias nunca deixam de dialogar com o presente. O resultado é um livro divertido, inteligente e cheio de referências literárias. Perfeito para quem gosta de descobrir novas camadas dos clássicos que costumam aparecer nos vestibulares. 4. Bom Dia Inverno, Tamara Klink. Depois de cruzar o Atlântico sozinha, Tamara Klink, filha do navegador e escritor Amir Klink, decidiu enfrentar um desafio ainda mais radical: passar 8 meses isolada em um pequeno veleiro preso entre os gelos da Groenlândia.
Em seu livro, ela transforma essa experiência em um relato emocionante sobre coragem, natureza e autoconhecimento. Entre autoras boreais, noites que parecem não acabar em encontros inesperados com raposas, focas e outros animais selvagens, a autora compartilha reflexões sobre solidão, liberdade, mudanças climáticas e os limites da convivência consigo mesmo. Uma obra que faz o leitor viajar sem sair do lugar e enxergar a natureza com outros olhos. 5. Aquela que restou, René Carabache. Na literatura estrangeira, o destaque fica para a búlgara René Carabache. Seu livro é ambientado na Albânia e conta a história de Bekia, uma jovem criada para ocupar o lugar do filho homem que seu pai sempre desejou. Quando percebe que seu destino será um casamento arranjado, ela toma uma decisão extrema, torna-se uma virgem jurada, tradição dos Balcãs que permite às mulheres viverem socialmente como homens, assumindo o nome de Matia. Traduzido para mais de 19 idiomas e finalista do International Booker Prize de 2026, abre aspas, Aquela que restou é uma narrativa intensa sobre identidade, liberdade e sobrevivência. Ao acompanhar as escolhas da protagonista, o leitor também é levado a refletir sobre o peso das tradições e o preço de conquistar o direito de decidir a própria vida. 6. A cidade e suas muralhas. Incertas. Haruki Murakami. O escritor japonês Haruki Murakami conduz o leitor por um universo onde realidade e fantasia caminham lado a lado. O romance nasceu de uma história escrita pelo autor nos anos 1980, mas que só encontrou sua forma definitiva décadas depois, durante a pandemia da Covid-19. Tudo começa com dois adolescentes apaixonados que são separados sem explicação. A partir daí, a protagonista inicia uma busca que atravessa anos e o leva a uma cidade misteriosa cercada por muralhas, onde unicórnios caminham livremente e memórias parecem desaparecer, com sua atmosfera melancólica e delicada. Murakami constrói uma história de amor, perda, identidade e os caminhos que escolhemos seguir. 7. Desmascarando a inteligência artificial. Minha missão para proteger o que é humano em um mundo de máquinas. Joy Buolanvini. Muito além das discussões sobre robôs e tecnologias futuristas, a canadense americana Joy Buolanvini mostra a inteligência artificial também pode reproduzir preconceitos humanos. Cientistas da computação formados pelo MIT, ela conta com suas pesquisas revelaram vieses radicais de gênero presente em sistemas utilizados por algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ativista, ela impulsionou o movimento para prevenir os dois da AI, fundando a Liga da Justiça Algorítmica. Misturando autobiografia, ciência e ativismo, o livro explica de forma acessível como funcionam esses algoritmos e por que é tão importante desenvolver uma IA mais justa e inclusiva. Uma leitura atual, provocadora e indispensável para quem quer entender os impactos da tecnologia na sociedade. 8. Bom dia, camaradas. De Ondijak. Nesta edição comemorativa de 25 anos de publicação, Bom Dia Camaradas convida o leitor a conhecer Luanda dos anos 1980, pelos olhos curiosos de um menino que cresce em uma Angola recém-independente. Entre a escola, as amizades, os professores cubanos e as pequenas aventuras da infância, onde Jack, pseudônimo de Nádolo de Almeida, constrói uma narrativa delicada, divertida e cheia de afeto, mostrando como as grandes transformações da história também aparecem nos gestos mais simples do cotidiano. Com um lirismo que encanta sem perder a leveza, o romance aborda temas como desigualdade, identidade, tradição e mudanças sociais a partir do olhar de uma criança.
É uma leitura sensível que apresenta ao leitor brasileiro uma nova perspectiva sobre a língua portuguesa e a literatura africana, de expressão lusófona. Além de emocionante, é uma excelente oportunidade para ampliar o repertório cultural, algo que faz toda a diferença na hora de interpretar textos e escrever uma boa redação no vestibular. Espero que vocês tenham gostado. Curtir, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!